Olá, eu sou Marcos Aurélio Santana Rodrigues, mais conhecido como Marcos Santana. Tenho uma trajetória que vem da fotografia, também sou professor de história e o trabalho que eu vou apresentar fala sobre a comunidade da Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, e essa comunidade é marcada aí pela presença de pescadores artesanais, que chamamos também de pescadores caiçaras e tudo mais. O roteiro que nós construímos, ele se chama Entre a Orixá e o Santo, Manifestações de Fé na Orla de São Gonçalo. E a ideia é falar sobre Iemanjá, uma orixá presente aí nos rituais, em toda a cosmogonia do candomblé. E de outro lado a gente tem a presença também de santo, de São Pedro, né, melhor dizendo, que é um santo também muito venerado aí pelos católicos. Então a ideia é mostrar a presença de duas formas de manifestação da fé presente na comunidade de pescadores da Praia das Pedrinhas, no litoral de São Gonçalo, Rio de Janeiro. A primeira ideia, a gente dividiu um pouco aí por sessões, é falar sobre lendas e tradições orais da comunidade da Praia das Pedrinhas e do entorno, né, da Praia das Pedrinhas, que se localiza na Baía da Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. E a Baía de Guanabara tem várias ilhas, tem outras praias próximas também, que fazem parte aí desse grande, digamos, complexo que a gente tem aqui de praias, tudo em torno da Baía de Guanabara. E a gente começa destacando aí lendas e tradições orais, falando aí de histórias contadas e tudo, passadas aí de geração a geração por via oral, né? E a Praia das Pedrinhas é um espaço importante do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cultural, e atrai aí milhares de pessoas todos os finais de semana, milhares de visitantes para essa região da Praia das Pedrinhas. E aí achamos que seria importante fazer um relato, uma narrativa aí sobre lendas, tradições e a fé aqui dessa comunidade. O trabalho que eu preparei fala aí primeiro da tradição, dessa tradição oral, de alguns mitos, tá? Algumas lendas, como por exemplo a lenda da formação da Praia da Luz, que é uma praia vizinha aqui e faz parte desse nosso ecossistema, que foi fundada aí no século XVII, segundo a lenda aí da comunidade. Ela foi fundada a partir do desaparecimento de um pescador. A esposa, muito devota de Nossa Senhora da Luz, ela acaba fazendo as preces dela e foi atendida, né, a partir do momento que ele reaparece, tudo, e aí ela manda construir a chamada Capela da Luz, né, de Nossa Senhora da Luz, que é uma das obras arquitetônicas de manifestação religiosa mais antigas do município de São Gonçalo. Ela lá do meados do século 17, então ela faz parte do patrimônio cultural e artístico do município. Outra lenda, que é também nessa região da Praia da Luz, é sobre uma atriz da época aí dos anos 50, 60, muito famosa, chamada Luz del Fuego, e a comunidade conta sempre essa história, né, que foi muito impactante na época. Ela foi assassinada junto de um de seus funcionários. E aí isso na época causou grande repercussão, porque na ilha onde Luz del Fuego habitava, foi desenvolvido as primeiras práticas de naturismo e de nudismo do Rio de Janeiro, segundo alguns, dos primeiros locais aí do Brasil a realizar esse tipo de prática. E aí essa também é uma história muito contada na região. Além disso, uma outra história também muito divulgada, muito difundida, é a da casa que fica no alto, uma mansão no alto de uma montanha também na região da Praia da Luz, vizinha à Praia das Pedrinhas, sobre essa mansão que teria pertencido ao narcotraficante colombiano Pablo Escobar, que faleceu em 1993. Outras histórias também fazem parte desse entorno da Praia das Pedrinhas,
como por exemplo a lenda da pedra lascada, né, que é uma pedra grande, tudo, que tem um corte muito bem definido, de forma natural, que segundo as lendas foi um grande raio que atingiu e a pedra ficou com formato, né, que é, enfim. Além disso, tem ainda nessa região da Praia das Pedrinhas a história da ilha de Brocoió, também uma ilha importante, né, muito visitada aí pelos moradores da região, uma ilha que, segundo, né, alguns relatos, se ouvem vozes aí de indígenas, antigos indígenas aí do povo tamoio. O problema é que esse povo tamoio, ele saiu da região há muito tempo, né? Desde o século XVI, os tamoios tiveram uma disputa com os terminóis, e aí os tamoios eram aliados dos franceses, os terminóis aliados dos portugueses. Houve uma guerra entre todos eles, e aí os tamoios perderam, né, junto dos franceses. Os franceses acabaram sendo expulsos, e os tamoios acabaram saindo também e foram lá para a região de Cabo Frio, na região dos lagos do Rio de Janeiro. E aí conta-se nessas lendas que ainda é possível ouvir vozes dos tamoios nessa ilha de Brocoió. Enfim, são várias lendas, né? E a partir dessas lendas contadas aí até hoje pela comunidade, a gente vai destacar também os atos de fé. E aí a gente tem duas celebrações importantes sobre a fé na comunidade, que são celebrações para Iemanjá e celebrações para São Pedro, né? E o que tem em comum entre essas duas, digamos, entidades espirituais é o mar, é a atividade da pesca, né? Então a gente tem todo um apelo aí da fé, que tem como link, digamos assim, duas entidades que falam, que se voltam para o mar, se voltam para a pesca e tudo mais. E aí a gente destaca aí, em outro momento, as manifestações e as celebrações em relação a Iemanjá. Todo dia 2 de fevereiro, Iemanjá é celebrada por todo o país, principalmente pela tradição do candomblé e de quem é devoto, né, de Iemanjá e pratica candomblé, etc. E essa manifestação também ocorre na Praia das Pedrinhas, tá? A comunidade organiza, não no dia 2 especificamente, mas no segundo domingo, depois do dia 2, as festividades. Em 2007, a partir de um fórum cultural no município de São Gonçalo, ficou estabelecido a data aí de comemoração para o segundo domingo, depois do dia 2, e até hoje a gente está com essa programação, tá? Então aí vai ter uma variação de dias, mas sempre o segundo domingo depois do dia 2. E é uma manifestação muito importante, muito interessante, que vai reunir todo um ritual ligado ao candomblé, os praticantes, enfim, vão se vestir de acordo com toda uma simbologia sagrada e tudo mais. Vai haver procissão com a imagem da orixá, e vai ter uma finalização aí com uma concentração junto ao mar, onde a imagem ela é embarcada aí, em alguns pequenos barcos, e vai percorrer a Baía de Guanabara. E o evento se chama Presente de Iemanjá. É uma data importantíssima, não só para a comunidade do candomblé, mas também para a comunidade pesqueira daqui da Praia das Pedrinhas, que tem toda essa veneração em relação a essa orixá. Um segundo momento importante ocorre dia 29 de fevereiro, dia 29 de junho, todo ano, essa data é fixa, em homenagem a São Pedro, um santo católico, também muito venerado pelos pescadores, porque tem toda uma ligação aí à atividade de pesca, como é relatado nos evangelhos que são descritos aí na Bíblia Sagrada. São Pedro trabalhando aí com a atividade de pesca, e aí ele se torna também uma figura importante para essa fé da comunidade pesqueira. E aí todo dia 29 também tem toda uma celebração envolvendo São Pedro. De manhã, logo cedo,
na alvorada, queima de fogos, no meio da manhã, missa na capela que está sendo ainda construída em homenagem ao santo, São Pedro. E aí vem aí, normalmente são convidados sacerdotes, tanto da Igreja Matriz de São Gonçalo, quanto da Arquidiocese de Niterói, que é que comanda essa região. Enfim, também é uma festividade muito importante, e depois que passa toda essa parte religiosa, vem um almoço, normalmente com pratos de frutos do mar, etc. E depois vem manifestações da cultura popular, com músicas do momento, e etc. e tal. De toda forma, o que a gente coloca em destaque nessas duas manifestações é a harmonia que existe entre manifestações de duas perspectivas religiosas diferentes, e que os pescadores se envolvem, né? A comunidade pesqueira tradicional, uma comunidade que faz pesca artesanal e tudo mais, ela vai se envolver nesse processo e mostrando não só a harmonia e as possibilidades de diálogo entre duas perspectivas religiosas diferentes, mas mostra uma forma de identidade, uma forma de manifestação bem peculiar, bem particular dessa comunidade de pescadores caiçaras da Praia das Pedrinhas de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Bom, o nosso trabalho ele foi montado em cima disso e, enfim, ele tenta dar destaque aí essas manifestações, esses autos de fé que são realizados na Praia das Pedrinhas, envolvendo principalmente Iemanjá e São Pedro. É isso. Obrigado.